Bom dia a todos, pessoal. O texto de hoje se encontra em Marcos capítulo 6, a partir do verso 30, diz assim: E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. Depois Jesus tinha mandado eles ir pregar e aqui eles voltaram contando tudo. E ele disse-lhes, Jesus: Vinde vós aqui à parte a um lugar deserto e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir e muitos o conheceram. Então correram para lá a pé de todas as cidades e ali chegaram primeiro do que eles e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Então aqui, meus irmãos, os discípulos voltaram de pregar o evangelho e eles ainda estavam se recuperando. Eles foram buscar um lugar para recuperar as forças, porque estavam cansados. E também tinha acabado de perder um irmão. João Batista tinha acabado de ser decapitado. E eles ainda estavam se recuperando ainda do abalo de perder João Batista. E mesmo assim, Jesus, quando aquela multidão foi até ele, ele sentiu foi compaixão deles. Grande compaixão por eles, né? E ele ensinava muitas coisas. Verso 35, 6:35. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? Jesus sabia que os discípulos não tinham condição de alimentar aquela multidão, eram 5.000 pessoas. Fora homens, fora mulheres e crianças, 5.000 homens, a Bíblia diz. Jesus estava querendo ensinar, e eles tinham acabado de ver, meus irmãos, Jesus acalmar a tempestade, quando ele disse ali um capítulo para trás, aquieta-te mar, né? Que Jesus, eles tinham acabado de ver. Jesus veio muitos milagres, Jesus expulsar demônios, Jesus acalmar a tempestade. Jesus estava querendo que eles entendessem, que eles buscassem força em Deus, em Jesus, que também é Deus. Que eles buscassem força em Deus. Quer ver? Vamos continuar a leitura aqui, ó. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Dá-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele disse-lhes: Quantos pães, ó, preste atenção, quantos pães tendes? Ides ver. E sabendo eles, disseram, eles foram ver quantos pão tinha, né? Aí disseram: 5 pães e 2 peixes. 5 com 2, alguém sabe dizer aí quanto é 5 com 2? 7. 5 com 2, 7, né? E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos
sobre a erva verde. E assentaram-se, repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando eles os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos aos céus, abençoou e partiu os pães e deu aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestas cheias de pedaços de pão e de peixes. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Quase 5.000 homens. Viu? E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Lá em Mateus diz, era quase 5.000 homens, fora mulheres e meninas, porque eu estou lendo aqui em Marcos. Então, pessoal, do texto aqui, meus irmãos, 5 e 7, 5 e 2 é 7. 7 na Bíblia é um número de completude. De completude. Como assim, irmão Laílson? Completude? Completude, porque Deus criou o mundo em 6 dias e descansou, a Bíblia diz, de todas as suas obras no 7º dia. Então é um número completo. Então, meus amados, Jesus queria que Jesus disse para ele, dá-lhe vós mesmo de comer. Ele sabia que ele não tinha ali materialmente coisas para comer, para alimentar aquele tanto de gente. Por isso que se falar, nós vamos pegar esses 200 dinheiros, vamos lá comprar pão e mesmo assim não vai dar para alimentar todos. Jesus queria que eles buscassem força nele, sabendo que ele estava ali com o Criador. Por quê? Da onde você tirou isso, Laílson? Eu tirei isso, meu irmão, que a Bíblia diz aqui que ainda sobrou 12. 6 do que eles comeram, ainda sobrou 12. 12, tinha 12 discípulos, né? Tinha 12 discípulos. Veja bem como é as coisas. Tinha 12 discípulos e ainda restaram 12 cestos. Jesus está querendo dizer, gente, se você, a Bíblia diz, lá em Mateus, a Bíblia de Jesus deu uma promessa, dizendo, ei, se vocês creem em mim, vocês farão obras maiores do que as minhas. Então, meu irmão, Jesus queria que eles buscassem força em Jesus, que ele é o provedor de todas as nossas necessidades. Nós vemos bem aqui que Jesus provê não só de palavras. Jesus mandou todos assentar, que quando ele viu aquela multidão que chegou lá antes dele no local, Jesus se compadeceu e começou a ensinar da palavra. Jesus ensinava não só da palavra, mas também Jesus mantinha aquelas pessoas de pão, né? De pão, tanto físico como espiritual. Deus dava os 2 pão. Deus não dava como muitos pregadores de hoje que só ensinam as pessoas a buscar o pão da terra. Não, Jesus dava o pão, primeiro o pão espiritual, que era Jesus ensinava-lhes sobre muitas coisas aqui, ó. Aqui no versículo capítulo 6, verso 34. E Jesus saindo viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque era como ovelhas que não têm pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas, a palavra de Deus. Ele dava o pão espiritual, que a Bíblia diz que nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então é assim, pessoal, cada dia nós vemos os cuidados de Deus. Jesus disse, te preocupa primeiramente com o reino de Deus e a sua justiça. A sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O que é justiça? Deus não está mandando para nós parar de trabalhar e virar preguiçoso. Não, ele diz, preocupar primeiramente com o reino do céu e a sua justiça, ou seja, trabalhe, mas sem aquela ansiedade, trabalhe em paz e seja justo, que as coisas que você precisa, Deus sabe, você precisa comer, beber e vestir. Isso aí a gente fala sobre outro dia e eu acho que já tem vídeo aí falando sobre isso. Então é isso, pessoal, Jesus quer que, assim como João Batista, antes de morrer, João Batista mandou aí os 2 discípulos perguntar, vai lá, pergunta se é ele mesmo que é o Messias esperado, ou se nós devemos esperar outros. João Batista estava dentro da cadeia e ouvia falar de Jesus e ficou em dúvida. E João Batista foi refazer suas forças, ele enviou 2 discípulos a Jesus.
2 discípulos de João Batista e Jesus. João Batista enviou 2 discípulos seus até Jesus para perguntar se era ele mesmo que era o Filho de Deus ou se deveríamos esperar outro. E quando os discípulos de João chegaram lá, onde Jesus disse assim, vai lá, pode voltar e dizer para João que é eu mesmo. Não precisa esperar outro não, é eu mesmo que sou o Filho de Deus. Eu que curo, que ele diz a ele que os cegos veem, os coxos andam, e que sou eu mesmo. Né? Ali Jesus estava confortando o coração de João Batista dentro da cela, dentro da prisão. Estava perto de ser decapitado, então nós sabemos que morreu confortado, né? João Batista ficou confortado, consolado, porque esperou em Deus. E eu não acredito que Herodes teve esse mesmo fim, porque Herodes ficou vivo, mas veja bem, todos sabem que ele matou João Batista para satisfazer as vontades dos homens, agradar aos homens, porque ali tinha muitos principais, governadores, pessoas importantes ali ao redor da mesa, quando ele prometeu qualquer coisa para a filha de Herodias. Quando a menina instruída pela mãe pediu a cabeça de João Batista, a Bíblia diz que ele fez isso por causa dos que estavam em volta, né? E João Batista morreu em paz. Eu não creio que Herodes viveu uma vida em paz, tentando agradar a homens. Então, meus irmãos, isso aí já é outro assunto, estamos fugindo do assunto, é muito assunto. Então, assim, o assunto de hoje é esse. Nós temos que buscar em Deus, né? Sobrou ainda 12 cestos de pães. Jesus queria ensinar para os discípulos: ei, vocês já viram andando por cima das águas, vocês já viram expulsando demônios. Eu sou filho de Deus, eu sou Deus Filho, todas as coisas me foi dada por meu Pai. Tudo foi feito por Ele. Lembra o texto de ontem? Tudo foi feito por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Amém? Então, meus irmãos, quando nós estiver precisando, fraco, porque às vezes nós ficamos fracos assim na fé. Até João Batista, veja um homem daquele, às vezes nós ficamos fracos. E quando nós ficar fraco e desanimado, nós temos que buscar nossas forças em Jesus. Amém? Que em Jesus, Paulo, vamos dizer como Paulo, podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Deus abençoe você em nome de Jesus. E vamos fazer um minutinho de oração aqui, bem rápido, para Deus abençoar a vida de cada um aí. Grandioso, eterno Deus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, mais uma vez nós entramos diante da Tua santa presença, meu Pai. Senhor, não confiado nos nossos méritos, nem confiado nas nossas obras. Eu te peço, Senhor, em nome do Teu Filho, Ele, em nome de Jesus, aquele que cumpriu toda a Tua lei, meu Pai, para que o Senhor abençoe todos que vão assistir esse vídeo, para que o Senhor abra a mente e dê sabedoria a cada um, Senhor, para que nós possamos todos esperar no Senhor e acima de tudo, viver totalmente dependente do Senhor e para a glória do Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o seu domingo.